Salve rapaziada do YouTube, aqui quem fala é o Knight, depois de muito tempo trazendo um vídeo para esse canal. E bem, vim aqui explicar uma situação que aconteceu mais recentemente no mangá de One Piece, que é sobre a situação que, será que o Garp é superior ao Aokiji? Muitos fãs de One Piece estão por aí afirmando isso devido a falas do último capítulo de One Piece, se eu não estou enganado, o 1126, onde, tecnicamente, nas traduções iniciais apareceu ali que o Aokiji disse que ele tinha lutado a sério com o Garp, coisa que foi refutado pela tradução oficial, só que ainda assim tem muitos fãs de One Piece que dizem que o Garp ganha do Aokiji a partir dessas traduções falsas e também falsas interpretações. Vim aqui dar a minha opinião e por que dizer que o Garp não é mais forte que o Aokiji e por que sim o Aokiji sola o Garp, beleza? Eu espero que vocês gostem do vídeo. Eu vou trabalhar com fontes oficiais, canônicas e revisadas pelo Oda, que trazem informações completinhas sobre esse assunto. Sem mais delongas, vamos começar. O primeiro de tudo que a gente tem que analisar para entender essa luta é o pré-time skip, que sim, é muito importante. O primeiro de tudo que a gente tem que entender é que pré-time skip o Garp ainda não tinha se aposentado, já que depois de Marineford e depois da morte do Ace, sim, o Garp se aposentou e só continuou com o título de vice-almirante para incentivar ainda jovens marinheiros a entrarem na organização. Isso foi acordado entre o Sengoku e o Kong depois da Guerra dos Melhores. O Garp naquele período de tempo de Marineford, diferente do que muitos pensam, ele ainda assim detinha boa parte da sua força do auge, sendo que o próprio personagem ele acaba confirmando que recentemente ele havia perdido um pouco de sua força, o seu poder ali estava diminuindo, ou seja, até o período de Marineford, citando ali aquela época de Enies Lobby, Marineford, o Garp detinha uma força muito parelha com o seu auge, e isso faz até que sentido quando você lembra que ele ainda era um marinheiro ativo e ainda continuava treinando, tanto que o Garp, ele detinha ali a sua força relevante quando você para ver aquele flashback do capítulo 1087 de One Piece, onde o Garp ele aparece treinando junto do Aokiji e mesmo com o passar do tempo, até o Aokiji ali aparecer já como um almirante, o Garp se mantém no mesmo ritmo de treino e de força que o seu passado e também o Aokiji, que evolui até aquele patamar. Quanto ao Aokiji, pré-time skip, ele era considerado ali o marinheiro mais forte, dito pelo próprio Databook Yellow de One Piece, Databook esse que o próprio Oda ele fez ali diversas anotações e falou um pouco, dando mais detalhes sobre vários personagens, e dentro desse databook é dito que o Aokiji ele era o cara com o maior aspecto de combate ali, ou seja, no 1 contra 1 ele era o melhor de toda a marinha. E isso até faz sentido quando você para e olha, para o mangá, onde lá no capítulo 303 os Goroseis eles acabam dizendo que o Kuzan, o Aokiji, ele era o maior poder na marinha. E eu sei que algumas pessoas vão dizer assim: ah, Knight, mas lá no capítulo 550, Kizaru e Akainu também tiveram essa citação. E não, gente, eles não tiveram. Tem uma diferença. O Aokiji ele é dito como o maior poder na marinha. Já ali, quando os três almirantes são revelados, eles são citados os três como o cargo como um todo. Só que a citação do capítulo 303, ela bate direto com a citação do Databook Yellow que eu estou falando. E quando você para analisar, isso até que faz sentido, já que para o Aokiji sobreviver contra o Akainu, que tinha uma grande vantagem elemental contra ele, ele precisava contrabalancear isso, tendo algum aspecto melhor do que o Akainu, que nesse caso seria as habilidades de combate e também o seu físico, que poderia ser ali superior, para compensar essa diferença de poderes, já que o Akainu tinha uma grande vantagem. E também isso faz sentido quando você analisa a fala do Oda em um SBS.
Quando perguntado se Akainu e Kizaru são mais fortes do que o Aokiji, o Oda apenas diz que entre os três havia uma semelhança de poder. Ele não diz que eles são de fato ali iguais ou que um ou outro seria mais forte. Só que pelas outras citações e quando você para analisar, realmente o Aokiji teria ali um destaquezinho acima dos outros. Tanto que o Sengoku, que é um cara que ele encarna bastante a ideologia do governo mundial, ele acaba dizendo que o Aokiji seria o mais apto para assumir o cargo de almirante de frota, enquanto os outros preferiram Akainu devido ao seu jeito mais rígido, apenas por isso. Enfim. Ou seja, nesse contexto todo, podemos perceber que, pré-time skip falando, por várias citações e o contexto ali das citações que o Oda ele colocou, podemos dizer que sim, tá? O Aokiji é superior ao nosso querido Garp, já que o Garp, apesar de continuar com sua força naquela época, ele não teve nenhuma citação que colocasse ele como o patamar de poder de combate mais alto da marinha. E isso só acaba piorando durante o pós-time skip, porque além do Garp se aposentar e ficar completamente parado, com ele próprio chegando em Hashinosu e afirmando que enfraqueceu completamente, o Aokiji tinha acabado de sair de uma luta extrema contra o Akainu. E nós sabemos por um contexto dentro do mangá como um todo, que quando você acaba de sair de uma luta extrema, você acaba evoluindo. Não só você, né, com a sua força, como também o seu haki. Ou seja, enquanto o Garp enfraqueceu por estar aposentado e ficar completamente parado, o Aokiji evoluiu mais a sua força depois de ter enfrentado o Akainu por 10 dias e consequentemente ter evoluído muito. Não sabemos mensurar o quanto o Aokiji evoluiu, só que é nítido que ele ficou muito mais forte devido não só ao tempo da luta, como também a dificuldade que o Akainu teve de derrotar o Aokiji. Sabemos que foi uma luta ali extrema, que eles demoraram dias, então sim, é de se convenir que o Aokiji ficou muito superior ao que ele era pré-time skip, beleza? E agora eu sei que vocês vão estar falando, ah, Knight, mas o Aokiji não estava nerfado durante a luta contra o Garp. E será mesmo, né? Porque muitas pessoas não querem admitir isso. Só que sejamos sinceros, rapaziada. Durante o capítulo 1081, o próprio Garp ele acaba dizendo que o Aokiji ele estava fazendo ali, né, o jeito que ele estava prestes a iniciar a luta, era um jeito de alguém fraco. O Garp que conhece o Aokiji, treinou o Aokiji, ficou décadas com ele, né, como um mentor, admite que o Kuzan ele estava fazendo um sinal de fraqueza. Ele não estava seguindo em frente de cabeça erguida. Ele não estava vivendo o momento. Ou seja, o mentor que o Aokiji teve durante décadas acaba dizendo na cara dele que ele estava sendo fraco. E lá no capítulo 1088, quando o Garp ele acaba se levantando a última vez, o próprio Aokiji admite estar preocupado com ele e o Garp disse que o Aokiji ele era muito fraco, mais uma vez, dizendo que ele era alguém que não conseguia ali manter a sua palavra, né, mais uma vez, esfregando isso na cara do seu ex-discípulo. Ou seja, temos aqui na nossa cara o próprio Garp admitindo que o Aokiji estava se segurando e o Aokiji admitindo que, por sua preocupação, ele queria saber o que o Garp iria fazer com aqueles ferimentos. Ou seja, tá nítido, jogado na nossa cara, que sim, tá? O Aokiji não estava 100%. E agora eu vou fazer uma pequena análise com vocês de como provavelmente seria uma batalha de um Garp 100% ali em Hashinosu contra um Aokiji 100% em Hashinosu. Preparados ou não, vamos lá. Apesar do Garp ter conseguido ali manter uma boa força física, convenhamos que não é uma força física que ele tinha no pré-time skip, já que segundo o próprio Garp em Hashinosu, ele tinha enfraquecido completamente, diferente dele no pré-time skip. E durante todo o contexto do vídeo aqui que eu fui mostrando para vocês, sabemos que já no pré-time skip, o Aokiji já era considerado o marinheiro mais forte em combate, ou seja,
pós-time skip, depois de evoluir contra o Akainu, não é muito difícil de discernir que ele seja superior ao Garp fisicamente, em questão de força, já que, durante um clash entre ele e o Garp, ambos conseguiram se arremessar para longe. Um Aokiji nerfado, claramente não querendo machucar o Garp, e o Garp ali, claro, depois de receber o golpe do Shiryu, mas ainda assim relativamente forte, conseguindo também arremessar o Aokiji. Ou seja, enquanto temos aqui o Garp, ainda ali com uma boa quantidade de força, indo contra um Aokiji nerfado, ele não conseguiu se mostrar fisicamente superior, com ambos se jogando para longe igualmente. E o Aokiji, a gente sabe que se ele tivesse 100%, ele conseguiria fazer algo muito maior do que ele demonstrou aqui nesse momento, já que, enquanto o Garp, ele ali enfraqueceu muito com o tempo, o Aokiji não enfraqueceu. E é nítido também lá no flashback do 1087, como eu já falei, o Aokiji, com o passar dos anos e das décadas, ele foi conseguindo chegar no mesmo ritmo de impactos e estrondos de golpes que o Garp acabou chegando, construindo a sua força com o passar das décadas, né? Conseguindo ali chegar no mesmo patamar do seu mentor. E acho que vocês entenderam isso também com o vídeo. Em questão de velocidade, desde Marineford já dava para ver que o Garp era mais rápido do que o Aokiji, já que, enquanto o Aokiji tomou Speed Blitz do Marco e foi jogado para longe, o Garp deu Speed Blitz no Marco. E a gente consegue ver que desde aquela época o Aokiji não tinha um bom histórico contra personagens mais rápidos do que ele. Então, o Garp ser mais rápido do que o Aokiji já era uma coisa óbvia, isso desde o pré-time skip, tá? Então, não era para ninguém ficar surpreso com ele dando blitz no Kuzan. Em questão de resistência, em Hashinosu a gente viu que o Garp ficou todo cagado, todo ferrado com a espadada do Shiryu. Que beleza, acertou ali o peito dele, mas convenhamos, foi uma espadada completamente casual, com um golpe não nomeado e que deixou o Garp nas últimas. Enquanto isso, lá em Marineford, temos o Aokiji resistindo a um golpe do Josu na cara. Josu esse que, segundo o próprio Oda, detinha uma força física de um top tier. Isso está lá no Vivricard, você pode até ver que o kanji utilizado é de força física dos braços. Ou seja, em questão de força física, o Josu tem a mesma força de um top tier e mesmo acertando o Aokiji relativamente de surpresa, o Kuzan saiu bem de boas desse impacto, diferente do Garp com a espadada casual do Shiryu. Ou seja, em questão de resistência, não tem nem muito o que a gente dizer, né? Convenhamos aqui. E também podemos escalar o Aokiji ao Akainu, que resistiu a golpes de surpresa do próprio Barba Branca lá em Marineford e também resistiu a golpes de um Barba Branca enfurecido, conseguindo não só levantá-lo logo em seguida e continuar lutando no meio da guerra. Em questão de potência de ataque, também não preciso dizer muito, né? Apesar do Garp ter conseguido ali ferir o Aokiji, era um Aokiji nerfado, um Aokiji que fisicamente não queria utilizar todo o seu poder contra o Garp. Ou seja, era um Aokiji que estava com as defesas baixas, não estava utilizando toda a sua força e estava se deixando ser acertado. Porque a gente viu que posteriormente, carregando um golpe ainda mais poderoso, que é o Galaxy Divide, o Garp mostrou um AP menor do que o Kobe, não conseguindo sequer quebrar ali o crânio do Pizarro, enquanto o Kobe quebrou o braço inteiro do Pizarro, né? Quando você analisa a cena. E a gente sabe que o Aokiji, 100% falando, ele é superior a marinheiros como Kizaru, que não evoluiu nada de pré-time skip pro Pros, então a gente já pode escalar o Aokiji acima do Kizaru, o Akainu e etc. Ou seja, o Aokiji tem sim um scaling de AP quando você pega para pensar e analisar como maior do que o Garp. E vou logo dar a conclusão do vídeo, tá? Não só devido ao fato de ser declarado a maior força de combate da marinha pré-time skip, como também ter evoluído no pós-time skip, rapaziada, é impossível o Garp ser superior ao Aokiji. E antes que vocês venham dizer que, Knight,
mas o Kuzan admitiu que para derrotar o Garp foi um esforço em conjunto. E realmente foi, tá? Realmente foi um esforço em conjunto. Só que percebam que ele fala isso e ele também fala que ele achou que matou o Garp. Ele não foi com a intenção de matar o Garp. E quando você pega ali para analisar a última cena da luta, no capítulo 1088, você vai ver o Aokiji derrotado. Apesar de ter vencido o Garp junto de todos, ele se sente derrotado por ter pensado que matou o Garp. Se fosse um Aokiji 100%, ele não precisaria de todo aquele esforço coletivo, já que por feitos, citações e tudo mais, o contexto do próprio Garp dizendo que o Aokiji ele estava fraco, faz com que a gente veja que sim, o Kuzan pegou leve com o Garp e quando ele deu um golpe mais a sério e pensou que matou o Garp, ele ficou triste, ele se arrependeu. É só ver a expressão do próprio personagem. E o próprio Garp admitindo isso, né, que o Kuzan estava nerfado. E, enfim, eu espero que com esse vídeo vocês tenham entendido todo o contexto dessa luta. Espero que tenha ficado claro porque o Aokiji é superior ao Garp, tanto por feitos, citações e scaling de poder. E é isso, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.